Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com André Matias. No absoluto serviço público que a Rádio Lafões presta não só ao Concelho de São Pedro do Sul, mas a toda a região de Lafões e ao distrito, a mesma rádio promove um programa de seu nome, Conversa Solta, que teve na sua última edição como convidado o Sr. Presidente da Câmara de Vozela, Rui Ladeira. Durante este programa, e pese embora a gravidade do que foi dito, pouco ou nenhum eco teve tanto na comunicação social como na sociedade civil. Entendeu no mesmo programa o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vozela acusar criminalmente e publicamente todos os intervenientes políticos que tomaram a decisão de localizar e não deslocalizar o serviço de saúde para São Pedro do Sul. Entende o autarca do concelho vizinho que, ao tempo, todos os envolvidos deviam ser responsabilizados criminalmente e publicamente. Ora, sem se perceber exatamente o que é ser responsabilizado publicamente por localizar serviços de saúde, sobra-nos a responsabilização criminal de todos os intervenientes. De presidentes de Câmara, vereadores, secretários de Estado, Ministro da Saúde e o próprio Primeiro-Ministro, todos, segundo o Sr. Presidente da Câmara de Vozela, deveriam ser responsabilizados por localizar o Serviço de Saúde em São Pedro do Sul. Numa explicação de poucos segundos sobre quais foram as verdadeiras razões, e não elencando aquilo que esteve na base da decisão, mas aquilo que estaria na base de uma manutenção de um serviço em Vozela, entende o Sr. Presidente da Câmara que os serviços deviam ter ficado por Vozela, porque Vozela é, assim e ao fim e ao cabo, uma região mais central em Lafões. O Sr. Presidente da Câmara de Vozela ignora o tamanho dos concelhos, das freguesias e a localização. E invoca, para o efeito, e ao contrário do que era a sua argumentação durante quase toda a entrevista, que Vozela até está mais perto da A25 para quem quiser ir para Viseu, como se isso não fosse, de resto, um argumento sempre possível de ser utilizado em sentido contrário. Numa entrevista que deixa completamente a nu aquilo que foram as intenções e aquilo que continuam a ser as intenções do Executivo voselense comparativamente àquilo que são os dois municípios vizinhos, voltamos ao assunto que já há algum tempo a esta parte nos faz regressar ao que são as quintas e as quintinhas de cada concelho e de cada município. Faz-nos regressar, por exemplo, à discussão sobre de quem é, afinal, a melhor vitela de Lafões. Faz-nos regressar à discussão sobre, afinal, qual é a parte do troço que sofre e não sofre obras porque os concelhos não chegam a entendimento. E é por aqui que depois percebemos que os principais prejudicados com esta mentalidade são, sobretudo, os lafonenses, quer de Vozela, quer de São Pedro do Sul. Tivessem as consequências daquilo que é dito, segundo o que diz o Sr. Presidente da Câmara de Vozela, que a culpa morre sempre solteira, e a culpa desta entrevista e do que nela foi dito publicamente não morreria com toda a certeza solteira, mas com toda a certeza o responsável único e caso para até investigação do que é dito seria o Sr. Presidente da Câmara de Vozela, que amavelmente teria que justificar aos seus municípios e às autoridades porque é que alguém que esteve ao tempo num executivo teria que ser responsabilizado criminalmente por ter localizado os serviços em São Pedro do Sul e não em Vozela.
Talvez o Sr. Presidente da Câmara de Vozela tenha que seguir os conselhos do seu homólogo, ou neste caso vereador, mas homólogo no que diz respeito ao PSD, Adriano Azevedo, e perceber que, afinal, os advogados e o direito e a lei não são só para serem enganados e para serem fintados, percebendo que ninguém foi responsabilizado ao tempo por uma decisão política e que, no que diz respeito a processos criminais ou civis, nenhum dos intervenientes em questão está, até ao momento, sequer acusado. Boa semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.